Irmãos, vamos para a palavra do Senhor Deus. Em nome do Senhor, nós temos aí esse tempo que nos resta. Estarei fechando o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. Nós estamos no fechamento, irmãos. Eu estava lembrando que a primeira ministração do Sermão do Monte, ela aconteceu no dia 13 de novembro de 2022. Eu estava pensando, quase um ano que eu estou pregando pelas manhãs no Sermão do Monte. Quase um ano. E quantos ensinamentos, quantas coisas nós aprendemos no Sermão do Monte. Como é bom ler a palavra, estudá-la de maneira sistêmica e poder extrair do texto bíblico verdades que são tão abençoadoras. E não poderia ser diferente. Cristo termina o sermão aplicando o sermão. É o que nós chamamos na homilética de aplicação. Cristo faz aqui um fechamento, irmãos. Se você prestar atenção, desde o capítulo 5, ele traz os conceitos: bem-aventurados, você é sal e luz do mundo, você é luz deste mundo. Você precisa entender qual deve ser a postura daquele que ora, daquele que jejuma, daquele que ajuda, daquele que é generoso, daquele que procura ser instrumento de Deus na vida do outro, do próximo. Todos os conceitos que diz respeito ao comportamento de um cristão, na relação de uns para com os outros, naquilo que nós chamamos de conceitos recíprocos, Deus aplica de maneira muito sábia, precisa, assertiva, em todos os capítulos anteriores, em todos os versículos anteriores, de maneira muito maravilhosa. E ele chega no final do sermão, e ele aplica esse sermão dizendo o seguinte: olha comigo a partir do versículo 24 até o versículo 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, tudo que eu ensinei, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Seja Deus glorificado por esta escritura, aleluia. Deus, obrigado pelo texto, ensina-nos, ajuda-nos na compreensão, e usa-me como instrumento, em nome de Jesus, amém, Senhor. Como dizíamos, irmãos, Deus está fechando, Deus está aplicando. Chama a sua atenção, querido, Cristo não tinha a intenção aqui, nesta aplicação, de trazer conceitos da construção civil. A ideia aqui não era uma aplicação material. Vocês percebem as metáforas usadas por Cristo em tudo aquilo que ele ensinou a partir do capítulo 5, são metáforas que apontam para um comportamento espiritual, queridos. Cristo não estava interessado em uma aplicação material, física. Verdade é, irmãos, e se nós temos engenheiros aqui, é fato, arquitetos, que se você não tem uma base trazendo para o contexto da construção civil, se você não tem uma boa base, por certo, a construção sofrerá solução de continuidade. Essa construção, em algum momento, ela vai desabar. O que me chama a atenção, irmãos, é que ele toma emprestado esta ideia física, material, para trazer aos ouvintes aqui nesta aplicação, de que a ideia aqui, irmãos, é assim como é um comparativo, é uma metáfora, para dizer aos ouvintes de que há um prudente, há um insensato. Vocês acabaram de ouvir um sermão,
É como se Jesus quisesse dizer a esses ouvintes: olha, eu acabei de ensinar, eu acabei de catequizar, eu acabei de apresentar os conceitos que precisam e devem reger a vida espiritual de vocês, mas eu tomo emprestado esta metáfora para lhes dizer que há um prudente, um sábio, que ouve e que aplica, e que fundamenta, e que não apenas é ouvinte da palavra, e que não apenas está religiosamente, dominicalmente na igreja, e que não está apenas ouvindo sermões, e que tem um histórico de sermões abarrotado, mas que não aplica, que não vive o sermão na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta. Como bem disse Charles Spurgeon, se você ouve a palavra e se você não aplica, o sermão não trouxe prática ao seu comportamento social, de nada valeu. Há um conhecimento teórico, há um assentimento de ideias, há um conceito estabelecido, mas este conceito não é transformado em vida prática para com o próximo. De nada adiantou. A esses, Cristo chamou como pessoas insensatas, não sábias, olha, imprudentes. Se tem um título que eu não quero receber, irmãos, é imprudente. Você já parou para pensar alguém dizer para você: você é um imprudente, você é um insensato? Você já pensou como um crente, você ouvir: você é um insensato, você é imprudente, não mexe com a gente? Eu não sei você, como pai de família, alguém diz assim: você é um imprudente como pai de família. Misericórdia. Você é um insensato como líder. Misericórdia. Irmãos, olha aqui, eu quero lhe dizer nesta manhã. Jesus olha para os ouvintes e diz assim: se vocês escutam todos os meus ensinamentos e vocês não colocam em prática na segunda, a partir desse momento, irmãos, entendam, a ideia aqui é a partir dali, é a partir do sermão do monte, é a partir daquilo que Deus ensinou. Aquela multidão estaria voltando para os seus relacionamentos. Vamos aplicar de maneira muito prática aqui, maravilhosa. Estariam voltando para as suas casas, para os seus trabalhos, para as suas realidades. É assim que acontece conosco dominicalmente. Nós ouvimos uma palavra, e nós não podemos apenas ouvir a palavra, assentar o conceito da palavra e voltar para casa do mesmo jeito. Você é insensato se fizer isso. Eu serei imprudente se eu fizer isso. Lembra, irmãos, em algum momento Cristo vai dizer que a palavra ela é mais valiosa do que o mais precioso ouro. Nós não podemos pegar uma preciosidade e guardar apenas para nós. Nós não podemos pegar essa palavra e abarrotar de conceitos e conhecer teologia. E eu estou aqui dizendo que não seja importante. Eu sou um defensor do estudo, do preparo, do conhecimento, do investir tempo estudando, lendo, entendendo o contexto, o conceito, as perícopes, as sessões. Eu preciso estudar, mergulhar, conhecer, amar. E quanto mais eu amo e conheço, mais eu desejo conhecer a Cristo. Aleluia! Isso é importante. É interessante que eu estava ouvindo um pregador e ele dizia o seguinte: você sabe que algumas pessoas imaginam, permitam-me esse parêntese, algumas pessoas imaginam que o céu será uma coisa sem graça. E ele dizia o seguinte: não será sem graça. Porque algumas pessoas imaginam, eu estarei com o que é perfeito, como diz Paulo, e aí, acabou, chegamos ao ápice. Estaremos face a face com Deus e passaremos a eternidade toda fazendo o quê? E ele dizia: conhecendo a Deus. Depois de 1 bilhão de anos, se podemos contabilizar a eternidade, que nós não podemos, depois de 1 bilhão, nesse conceito hoje, na eternidade, nós estaremos fazendo o quê? Conhecendo a Deus. Depois de 2 bilhões de anos na eternidade, conhecendo a Deus. Sabe por quê? Porque Deus é um ser inesgotável. Ele é Deus. Mesmo na esfera da eternidade, pastor, sim, nós estaremos conhecendo, amando, servindo, louvando, adorando de maneira perfeita, porque estaremos diante daquele que é perfeito por toda a eternidade. E já se passaram 2 bilhões de anos, pastor, estaremos conhecendo. Deus é um ser inesgotável. Ele é Deus, irmãos.
Ele é Senhor de todas as coisas. É importante conhecê-lo. Mas me chama a atenção, irmãos, que Jesus diz àqueles ouvintes: de nada adianta se vocês não colocam em prática. Vamos olhar para o texto é autoexplicativo. E o texto vai dividir esse grupo em duas pessoas para a gente fechar aqui. De maneira muito pontual, a mensagem já foi trazida para a gente aqui. Está muito clara para a gente. A aplicação, irmãos. É o fechamento. Veja que Cristo vai dizer assim: todo aquele, pois, verso 24, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, olha aqui para mim, a Bíblia tem muito a dizer sobre sabedoria. Prudência é sabedoria. Em outras palavras, Cristo queria dizer aos ouvintes: sejam sábios. Alguns textos vêm à minha mente, por exemplo, Salmo 111, versículo 10: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Esse princípio revela o que? Prudência. Todos os que a praticam, sabedoria, prudência. Olha que Jesus diz: todo aquele que ouve e as pratica será o que? Um homem prudente, sábio. Em outras palavras, o que Cristo quer dizer a esses ouvintes aqui é que escutem o ensinamento e coloquem em prática, vivam a Escritura. É a palavra que diz lá também, queridos, em Provérbios 1,7: o temor do Senhor é o princípio do saber. Sejam sábios. Vejam bem, olha a aplicação para a gente aqui. Nós sabemos que a rocha, ela aqui está para tipificar, para apontar o fundamento inquebrável, indestrutível, que é Cristo. Cristo é a rocha, Cristo é o fundamento. Se o Senhor não edificar a casa, em vão será o meu trabalho, será todo o meu envolvimento à obra. Cristo é o fundamento. Eu preciso convidar Cristo para fundamentar a minha vida, a minha família, a minha casa. Casa aqui, irmãos, há uma aplicação maravilhosa. Pode ser pensada aqui no seguinte espectro: pode ser a minha vida, pode ser a minha família, pode ser o meu futuro. Eu preciso fundamentar a minha vida, a minha família, o meu futuro naquele que é Cristo, a rocha inabalável. Aleluia. Seja sábio. Deus está dizendo para você, irmã: seja sábia. É a primeira coisa que o texto irá nos dizer no verso 24. Olha para o verso 26, por favor. O texto vai dizer também que há alguém que é insensato. Olhem, observem. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Isso me faz lembrar também alguns textos bíblicos, irmãos. Se você ler Provérbios 12, versículo 15, o texto diz: o caminho do insensato aos seus próprios olhos é reto, mas é insensato. Aos seus próprios olhos, ou seja, ele não edificou a casa. O caminho do insensato, ou juízo, na boca do insensato, é insensatez, é falta de sabedoria. E Provérbios fala sobre isso: no juízo, a boca do insensato não terá palavra. A ideia de ser insensato aqui, irmãos, é ser precipitado, é ávido por resultados, não tem paciência. Lembrem-se, irmãos, a ideia aqui, alguns comentaristas irão dizer que a ideia de Cristo era trazer aqui à mente dos ouvintes a ideia de que as casas foram construídas no mesmo ambiente geográfico, com um diferencial: o que edificou sobre a rocha investiu mais tempo. Porque vejam, os versículos 25 e 27 apontam para a gente as mesmas dificuldades climáticas, geográficas aqui. Olhem para o texto, verso 25: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Verso 27: e caiu a chuva, transbordaram os rios,
Sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Há um diferencial, irmãos, construídas no mesmo espaço geográfico, com um diferencial. Irmãos, construir sobre a rocha dá trabalho. Vocês já ouviram aquela expressão, educar dá trabalho? É verdade ou não é? Para quem é pai e mãe aqui, dá trabalho, irmãos. É mais fácil deixar na internet, é mais fácil deixar com alguém que cuide, é mais fácil deixar, é mais fácil. Educar dá trabalho. Educar traz o aspecto do investimento do tempo. Mas vejam, olha que Cristo diz: seja sábio, seja prudente, porque a tempestade vai chegar, os rios irão transbordar, o vento vai bater. Não há uma exclusividade para a relação filial, ou seja, paternal de Deus para os filhos. Olha o que Deus quer dizer: os mesmos problemas que acontecem na casa de um ímpio, de um insensato, acontecem na casa de um crente cheio do Espírito Santo de Deus. Porque alguém que tem uma casa sobre a rocha é cheio de Deus, é alguém que ama Cristo, é alguém que aplica a palavra, é alguém que é dedicado ao reino, é alguém que se envolveu com o reino. Lembrem-se, Cristo está dizendo aos seus ouvintes: os problemas vão bater às nossas portas, o diferencial é quem está edificando as nossas vidas e famílias. Cristo tem que edificar as nossas casas, aleluia. O vento vai bater, os rios irão transbordar, e pode ter certeza, irmãos, a chuva vai cair de maneira torrencial. Eu lembrei de um texto, irmãos, quando em Eclesiastes, Salomão diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Eu fiquei pensando: pastor, o que seriam essas tempestades, esses rios que transbordam, esse vento que bate com ímpeto na parede? Pensem comigo. Nós podemos tipificar aqui como enfermidades, fracassos, frustrações, problemas no trabalho, na família, na própria vida, dramas pessoais, crises existenciais, depressões. Crente passa por depressão, irmãos, tristezas, aflições, temores, tragédias, até mesmo a morte. Esses ventos, essas enchentes podem chegar na vida de qualquer pessoa, seja ela crente ou não. A diferença, e aplica isso ao teu coração, em nome do Senhor Deus, está justamente no âmago da mensagem de Cristo, está no alicerce, na rocha. Lembra o que eu disse aqui, irmãos? Lá na Palestina do primeiro século, na região do Mar da Galileia, o terreno era bem arenoso. Esse terreno, no verão, esse chão de areia era muito firme, muito sólido. Quem não queria ter trabalho, construía a casa rapidamente, porque queria ter resultados. Insensato, aperreado, avexado, como diz o nordestino, avexado, que é resultado, constrói logo. Dá trabalho construir sobre a rocha. Mas quem dedicava-se à construção bem firmada, não tinha a celeridade do insensato, mas prudentemente construía a sua casa sobre a rocha. Dava mais trabalho, era mais trabalhoso, dedicava mais tempo. Mas, irmãos, sabe de quem eu lembro? Noé, construindo a arca. Como ele foi zombado, como ele foi criticado. Rapaz, você está perdendo tempo aí. Deus disse: o dilúvio chegará. Você está todo domingo na igreja, você está guardando o dia do Senhor. Deixa disso, aproveita a vida é curta, aproveita, bebamos, nos alegramos, porque amanhã morreremos, passa muito rápido. Seja sábio. O sábio edifica a sua vida, a sua família sobre a rocha. A chuva vai chegar, querido.
Eu não sou profeta do caos. Cristo diz: a chuva vai chegar, o vento vai bater, os rios irão transbordar, mas aquele que dedica-se, que trabalha, que paga um preço, que ora, que confia, que entrega ao Senhor o seu caminho, que descansa, que confia nele, pode ter certeza, a casa não desaba, a vida permanece firme, as enchentes, as tempestades, os rios que transbordam jamais irão furtar a alegria que foi promovida pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas, aleluia. Ela permanece firme, glória a Deus. Aí sabe como Jesus termina, sabe como termina esse texto? Olha para o verso 28 e 29. As pessoas ficaram maravilhadas. Sabe de quê, irmãos? Doutrina. Sabe o que sustenta a igreja? Olha aqui para mim. Doutrina. Não é show, não é entretenimento, não é movimento, não é agenda abarrotada na igreja, não é agenda eclesiástica. Está muito parada a igreja, vamos movimentar. Não sustenta, não solidifica. Na primeira tempestade, na primeira chuva, no primeiro rio que transborda, essa pessoa corre, cai, desaba, não tem firmeza. O que sustenta a igreja é doutrina, meus irmãos. Diz a palavra que eles ficaram maravilhados pela doutrina. Sabe por quê? Ele faz aqui uma antítese, uma diferença. Os escribas, eles até conhecem a doutrina, mas não são práticos, não colocam em prática. Olha a comparação feita, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. É diferente dos nossos líderes, dos nossos doutores da lei, dos nossos escribas. Até conhecem, até citam o Pentateuco, até tem domínio sobre a lei, mas não tem autoridade, não tem vida, não tem intimidade com o Pai. E eles falam: Jesus é diferente. Ele fala de doutrina, mas ele vive de maneira prática a palavra. Seja Deus glorificado para sempre. Esta é a mensagem de Deus para a gente nessa manhã, irmãos. Que Deus aplique, que Deus renove, que Deus sustente, que Deus traga às nossas vidas vida prática, em nome do Senhor.